Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo. Eu sou o Custódio, a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre um convidado, uma convidada mega especial. Nosso convidado de hoje é especialíssimo, já apresento para vocês. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir aqui o canal, assinar o sininho e tudo, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeira mão. E não deixa de seguir a gente aí nas redes de social também, Instagram, TikTok, Facebook, tudo isso, porque além desse episódio maior que você está assistindo aqui, a gente também faz vários cortes deles, as partes mais legais ali, e é muito divertido. Então eu tenho certeza que vocês vão curtir também, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é autor dos livros Pele em Flor, que saiu pela editora Alfaguara, agora em 2025, Velhos Demais para Morrer, que saiu pela Malê em 2020, e Empate, que saiu em 2015. Seu segundo livro venceu o prêmio Malê de Literatura, ficou entre os 5 finalistas do prêmio Jabuti e foi selecionado pelo edital Minha Biblioteca da Prefeitura de São Paulo. Em fevereiro de 2025, atingiu a posição número 1 entre os livros mais vendidos da Amazon. Que legal, muito bom, merecidíssimo. Paralelo à carreira de escritor, também é roteirista e produtor. Nos últimos anos, liderou projetos desde a seleção até a finalização, como a franquia LOL, Se Rir Já Era, o longa documental Filho da Mãe e a série também documental Família Gil. Muita coisa aí no currículo, muita coisa para fazer, muita coisa já produziu e muita coisa que vem por aí, né, Vini? Muita coisa. Bem-vindo aqui, Vini, ao Muito Vinícius obrigado. Mariano, ao Histórias Diversas. Obrigado, Custódio. É um prazer estar aqui. Imagina. Já adorando nossa conversa. Nossa conversa, que graças a Deus foi tudo offline, né? Mas, enfim, quem sabe vai surgir outras dessas também durante a conversa, Vai Vini. surgir. Vou te botar na parede aí, você vai ter que soltar coisas. Vini, pra gente aquecer aqui o papo e tudo, me conta aí como é que começa a história aí com você, na sua vida. É um pouco mais cedo, é um pouco mais tardio? A história da escrita? A história da escrita, da palavra, da oratória. A palavra, Cara, assim. quanto tempo a gente tem? A gente podia ficar, algumas horas falando disso. Até beber um cafezinho. Boa, por favor. Eu falo, não é figuração. Tá? Você sabe que o A Pele em Flor é um livro de café, né? Sim. Companhia das Letras que me mostrou isso, eu nunca tinha percebido. Ai, mas ele é. Ele é um livro Com de café. certeza. Eu comecei a rir, tive uma crise de riso, porque a gente estava numa reunião lá, e o pessoal do departamento de marketing, o Paulo, a equipe dele, eles falaram, então, tem café o livro inteiro. Em todos os contos. Eu comecei a rir, quando eu nunca tinha percebido. Eu falei, gente, a minha mineirice Mas tem transbordou. café. Tem café. Tem muito café. Tem café. Eu não precisaria nem falar, inclusive. Eu fiquei com essa sensação de café nele inteiro Pois mesmo. Foi o Paulo e a Diana. Quando eles falaram, assim, eu comecei a rir. E o mais engraçado foi quando eu fui Eu amo essas comentar. edições da Alfaguara. São lindas, né? Lindas. Sou muito Eu apaixonado gosto por esse dessa trabalho. letra, essa Sim. fonte maior. É bom de Ai, ler, olha, né? capas lindas, essa tão maravilhosa. Eu amei, é um trabalho do Olga Mendonça, amei. Linda, Com linda. Essa Mas obra que tá atrás é do Santídio também, que é um artista brasileiro muito legal. Coincidentemente, eu já tinha ido numa exposição dele, então quando eu recebi a capa, eu lindo. adorei, reconheci e adorei. Maravilhoso. Mas desculpa, te cortei aí. Não, o mais engraçado dessa história do café é que quando eu fui contar pra minha irmã, eu falei, olha que engraçado. Me contaram que em todos os contos do livro tem café. Ela falou assim, mas e daí? O que as pessoas vão conversar? Elas vão tomar um cafezinho. Eu falei, gente, a gente é muito mineiro, né? Óbvio. Não à toa, a gente tem uma xicrinha de café aqui em cima dos livros Tem um também, né? cafezinho. No nosso logo. A gente ama café. Custódio, respondendo a tua pergunta, eu acho que cara, desde muito cedo, assim. É desde muito cedo. E ontem eu estava até escrevendo algo sobre isso. Para mim, eu acho que eu comecei a escrever por curiosidade, assim. Porque eu acho que eu tinha curiosidade de saber o que o papel tinha para me falar. Eu acho que foi isso, assim. Então, desde muito cedo, muito criança, eu escrevia e era uma coisa meio encantada, como você tem na tua tatuagem. Assim, eu encostava a ponta
do lápis no papel e ele me contava coisas, assim. Então, acho que foi essa curiosidade. E foi assim a infância inteira, né? Passando por escrever meus poeminhas, né? Sobre minhas... Isso muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Com as minhas curiosidades de mundo, com os meus questionamentos. Eu acho que com o meu começo de experimentação sentimental, assim, eu acho que ia tudo pro papel. E mais tarde, na adolescência, foi que eu descobri, eu acho que no papel eu colocava coisas que eu não tinha coragem de verbalizar. Então a coisa começou a ficar um pouco mais... começou a ganhar um outro contorno, acho que é a escrita para mim. Mas ser escritor não era uma opção. Não tinha essa opção. Não tinha esse desejo. O desejo tinha, não tinha... A gente não sabia que era possível ser escritor. Eu acho que a verdade é essa, assim. Então, no momento de escolher o que eu ia fazer de carreira, a escolha foi o que eu posso fazer que eu escrevo o dia inteiro. Era isso. E isso podia ser, sei lá, podia ser advogado. Podia ser. Que escreve o dia inteiro. Outros textos. E aí eu lembro que o meu pai tinha um programa na TV que mostrava publicidades do mundo. E aí ele falou, olha, tem uma profissão que é redator. Eu falei, opa, isso daí escreve o dia inteiro. Então, eu fui fazer publicidade para ser redator. E eu fiquei uns 6, 7 anos até entender que não era isso. Que era outro tipo de texto também, né? É outro tipo de texto. É outra dinâmica, é outro time, é outro tudo. É outro tudo, então, assim. É um aprendizado importante ali, mas é outra Cara, coisa, né? É um aprendizado. Exato. Você sabe que é um aprendizado. Inclusive de resumir coisas, né? Aprendizado. Contar uma história de uma companhia que está fazendo 100 anos em 30 segundos. Exatamente. Né? Tem esse desafio, E quando mas chegou, é outra dinâmica. É outra dinâmica. Quando chegou esse momento, pra mim, foi o momento que eu falei, não, eu preciso de outra coisa. Eu preciso de um plano B. E aí eu fui pro roteiro. Então, fui fazer roteiro de cinema e televisão, fui estudar, e aí minha carreira... Fui ter uma longa carreira nisso. Mas também, em algum momento, eu falei, gente... Não é só isso. Ainda aquele menino não estava satisfeito. Aquele menino do papel encantado ali não estava satisfeito. E aí, um dia eu tinha as minhas ideias que eu queria um dia produzir e tal. Eu falei, não, peraí, talvez não seja para isso. E aí eu posso criar histórias, né? Tipo, isso também. Não vou ficar só produzindo histórias eventualmente criadas por outras pessoas. Não que não seja legal, mas tipo, né? E aí foi o primeiro livro que eu escrevi, O Empate. E aí foi uma transformação, né? Dá um outro sentido na escrita, né? E aí a coisa seguiu. E hoje você se acha nesse lugar? Tipo assim, pegando aí esse storytelling que você contou aí do redator, depois foi pro roteiro, e sempre achando ali que tá faltando alguma coisa. Hoje você sente falta de alguma coisa? Quer produzir seus livros? Cara, é uma satisfação escrever pra mim que não. Eu que legal. Fico muito feliz. Que assim. legal. E eu não acho que é um processo simples, eu não acho que é um processo fácil. Tem dia que é muito frustrante. Eu acho que a maioria dos dias, assim, eu termino o dia e falo assim, meu Deus, eu não produzi nada bom, não sei o quê. Deve ser muito difícil. Mas vai, eu me sinto muito satisfeito. Mas assim. também eu acho, né, obviamente, quem tá de fora, eu acho também quando aquele dia que você fala, acertei, tipo, né, tem um quadro aqui que eu leio o trecho, vou ler um trecho do A Pele em Flor, e muitas vezes os autores falam, nossa, tipo, fui eu mesmo que escrevi isso. Isso é muito engraçado. Né? Ontem eu tava comentando com a minha companheira. Nesse dia, né, que você chega nesse dia e fala, cara, fui eu mesmo que escrevi isso. Também deve ser uma sensação maravilhosa. Mas você né? tá sendo generoso, que é uma página inteira. Ontem eu comentei que... Não, acho que é... tipo, às vezes é uma frase. Às vezes é uma frase. Ontem eu comentei com a minha companheira, eu falei assim, nossa, hoje foi bom. Eu escrevi uma frase que eu realmente gostei. Uma frase o dia inteiro. Mas às vezes também a gente só precisa de uma frase. Às vezes uma frase diz muita coisa. E às vezes a pessoa que lê, ela nem reconhece essa frase. São todas as verdade, outras. Mas o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro, tô brincando. Às vezes de capítulo inteiro fica uma frase. E a pessoa daquela frase também... daquela frase, às vezes de uma frase eu tiro uma história. Eu vou pra uma piração de uma frase.
Que às vezes demora até a voltar, assim. Então tem esse inverso também. Claro. E você tem noção de que isso é, pra mim, pelo menos, é a coisa mais gostosa de escrever? É a coisa mais gostosa quando uma pessoa que leu, ela chega pra você com uma construção, porque o livro ele é muito, eles são múltiplos, um livro, né? Cada pessoa que lê, ela vai construir junto com a pessoa que escreveu um livro. Sim. E esse livro não é igual a outras pessoas que leram. É. E quando aquela pessoa chega pra mim e me conta o livro que ela leu, essa é a satisfação que eu te digo, assim, que é impressionante. Tudo, todos os momentos de solidão, todos os momentos de frustração, Tipo, tudo, todo momento que você tem faz dúvida. valer a pena, né? Porque como é muito sozinho, a gente tem muita dúvida. Sim. Cara, tudo faz valer a pena. Nesse momento que a pessoa chega e fala assim, aquele trecho pra mim, e ela Me te levou a dá tal o lugar. livro, Pronto. é fantástico, valeu tudo, sabe? Não, muito legal. Não, até tem uma frase acho que é da Juliana Leite, que ela fala assim, que não pergunte para o autor sobre o que é o livro. Sim. Pergunte para os leitores, né? Totalmente. Que, na verdade, são eles... Porque o livro vai ser uma coisa para o autor, mas, na verdade, o livro vai acontecer de verdade na mão das pessoas, né? Com a leitura das pessoas. Com a leitura. Né? Então, pergunte para eles, certamente eles vão falar melhor do que eu, né? Sim. É maravilhoso isso, Maravilhoso. né? Vini, e aí você falou... Bom, aí você decide ir pro empate, escreve ali o primeiro livro e tudo. O que você aprendeu nessa experiência ali, enquanto você estava produzindo o empate, de tudo, tá? De produção de texto, de relação com indústria, com editora, tal. O que você aprendeu nesse processo que você repetiu nos livros seguintes ou que você escolheu não repetir? Que pergunta boa, Custódio, que pergunta boa. O empate... Hoje, 10 anos depois do lançamento dele, eu entendo que eu precisava tirar aquela história de mim e colocar no papel. Entendi. Eu precisava tirar não exatamente aquela história, mas eu precisava materializar uma primeira história no papel. Perfeito. E esse processo, ele liberou outros, mas ele também... tinha muita ansiedade. Esse processo tinha muita pressa, que hoje eu não tenho. Perfeito. Eu não tenho mais essa pressa, eu não tenho mais essa ansiedade. Eu confio muito na vida, eu confio muito nos encontros que eu tenho, que a literatura me dá. Eu confio muito no meu amadurecer também com a escrita. Então, eu não tenho isso, mas o empate teve muito isso. Tá. Por essa urgência, por essa necessidade de ver algo materializado. Então, eu sinto que ele liberou para outras coisas acontecerem e ele me deu um aprendizado nesse sentido, mas também me deu um aprendizado de rotina de escrita. Eu não consigo escrever se eu não tiver uma rotina, se eu não sentar todos os dias no mesmo horário e escrever pelo menos assim, às vezes é uma frase, mas aquela rotina foi cumprida, sabe? Perfeito. O processo de escrita, para mim, ele é muito como se fosse um mergulho de apneia, assim. Tá. Todo dia eu tenho que entrar na água e descer, prender o ar e descer até um determinado ponto ali da fundura, como a gente diz, que passa uma corrente. É naquela corrente que eu escrevo. Entendi. Então, todo dia eu preciso descer e voltar. Esse processo de descer e voltar até atingir essa corrente, ele demanda. Ele é um esforço, ele é uma concentração que exige. Então, a rotina me ajuda muito nisso. E o empate me ajudou muito nisso. Perfeito. Muito. E depois de 3 livros lançados, ainda dá frio na barriga? Você sente ainda insegurança em alguns momentos? Por mais, né, que você falou aí, já tem uma confiança mais embutida e tudo? Como que é isso? Eu tô muito mais seguro de mim, muito mais confiante do que eu quero escrever, do que eu posso escrever, de como eu posso escrever. Mas tem uma insegurança dentro do processo de escrita, porque cada livro é um livro. Por mais que o processo ele vai se repetir em algumas coisas, os livros exigem coisas diferentes. Eu estou escrevendo um livro novo agora. E eu cheguei para esse livro novo peraí. Agora eu já sei.
Eu já sei como me organizar, como me preparar, como planejar. E tá sendo completamente diferente. Uma vez eu li uma frase que eu gosto muito, e infelizmente eu nunca mais achei essa frase, eu não lembro quem escreveu ela, mas que escrever é como ser campeão mundial de natação, só que todas as vezes que você pula na piscina, você esquece como que nada. E eu tô sentindo isso agora, exatamente agora. Então, talvez esse seja o seu trabalho talvez mais desafiador. é um trabalho, toda vez é muito desafiador. Descobrir o que o livro te pede, mas ao mesmo tempo também é muito bonito, é muito legal, é um desafio legal porque aquela história te pede um processo novo. E eu acredito que a gente tem que estar aberto a isso também, né? Perfeito. E Vini, e você você fez um caminho mais inverso aqui, de escrever um romance, depois vir com um livro de contos, que normalmente, né, os autores começam primeiro com textos mais curtos, não que seja menos complexo e tudo, mas enfim, começam com textos mais curtos para poder pegar um romance, uma narrativa de um fôlego maior e tudo. Como foi sair do romance para o conto? E tem algum lugar que você se acha mais, assim? Esse que você está escrevendo agora é um romance também? Ou tipo, não sabemos ainda? Eu vou descobrir, né? Olha, às vezes eu admiro, assim, as pessoas muito novas que elas já chegam e falam, eu tenho um projeto de escrita. Porque eu não tenho, assim, e eu não sei se hoje eu quero ter um projeto de escrita, assim. Eu quero muito poder ainda explorar o que eu posso explorar, sabe? Eu quero muito explorar as minhas capacidades e as histórias que eu quero contar. Então, eu não tenho isso e não quero ter, por enquanto, assim. Não foi pensado sair de... O Empate, ele é uma novela, né? Tecnicamente, aí vem O Velho Demais para Morrer, que é um romance distópico, de gênero. E aí o A Pele em Flor, que é um livro de contos. Não foi planejado. Foram as histórias que eu queria escrever. Perfeito. Então, acho que cada um desses livros tinha um porquê que eu queria escrever. E o A Pele em Flor... ele vem num momento, para mim, de muitos questionamentos, de muitas descobertas, não sei se descobertas, muitas realizações, percepções muito pessoais, que eu queria materializar isso de alguma forma. Então, ele vem num momento bem, bem específico, assim, da minha trajetória. E ele simplesmente acontece como contos e eu deixei ele acontecer como contos. Ficou assim. E aí também a experiência também de trabalhar com uma Companhia das Letras, né? Também acho que isso é um outro fator importante. E também nesse seu histórico, né? Aí também de escrita, de indústria, de editoras e tudo, né? Certamente. Tá sendo o A Pele em Flor, ele é editado pela Fernanda Dias, pelo Marcelo. Ele chegou na companhia pela Daniela Duarte, Marcelo Ferroni, desculpa. Cara, foi assim, não tenho nada além para dizer do que fantástico, assim. Foi fantástico, assim, como eles conseguem crescer o texto. E eu li, acho que no livro agora do Luiz, né, sobre do leitor, Luiz Schwartz, como ele se sobre formou leitor, né? como editor, e eu vi uma coisa que eu entendi como o pessoal na companhia trabalha, como os editores e as editoras da companhia trabalham. Ele falou que o trabalho do editor é entender o propósito de quem escreve e elevar a escrita ao máximo daquele potencial, daquele propósito. E eu entendi perfeitamente. Perfeitamente o trabalho que foi feito no A Pele em Flor. E assim que é feito, né? No dia a dia. Sim. E muita gente traz esse como é que fala? Esse discurso aqui também, né? Realmente que o quanto acrescenta, né? Trabalhar com esses grandes editores demais. e tudo, né? Demais. Essa experiência é incrível. E quem são, Vini, suas referências na escrita, assim? Nesses 3 livros, para quem que você olhou, para quem que você tem olhado, do ponto de vista de inspiração, assim, de autores? Ou os mais antigos, ou os mais atuais? Custódio, acho que são várias referências. Eu acho que eu não concentro esse lugar de referência a poucas pessoas. Até porque
tenho muitas intenções com a escrita, então acho que são referências diferentes, mas assim, para citar E às vezes tem algumas... referências que nem você se dá Claro, conta que tá, né? Também, com certeza. Como o cafezinho. Cafezinho. Aí tem café no livro inteiro, a pessoa não se deu conta que tem café no livro. Mas assim, para citar alguns nomes, assim, e motivos, né? Aham. Gosto muito, tem uma referência que é a Octavia Butler, por exemplo. Essa capacidade dela de questionamento dentro de uma história de gênero popular, de uma escrita fácil, sabe assim, com Totalmente. questionamento absolutamente profundo, assim, sabe? Ou, por exemplo... É que é um fácil que não é simples, né? Que não é simples, não é simplista, eu quero dizer. Exato, exatamente. Ou Jefferson Tenório, pela consistência da obra dele. Ou a Conceição, cara, com essa capacidade de olhar sempre um pouquinho mais à frente do que a gente consegue olhar. Total. Sabe assim? Então, acho que são muitas referências que eu poderia citar. Cara, o Oswaldo de Camargo, para mim, é uma referência muito grande. Assim, aquele conto Maralinga, por exemplo. Cara, aquilo para mim é de uma beleza. E de uma beleza que traz uma dor tão real. Como uma dor daquela pode gerar algo tão bonito. Isso é uma referência também. Então, são várias para diferentes momentos e intenções. Perfeito, ótimas referências, acho que você trouxe aí também. Se você tivesse que... que livro você gostaria de ter escrito? A Descoberta do Frio. Fato. A Descoberta do Frio, Oswaldo de Camargo. Perfeito. Você já leu A Descoberta do Frio? Não li ainda. Descoberta do Frio é uma história que se passa em São Paulo, sobre um frio que atinge somente pessoas negras. E então vem uma onda de frio, mas só pessoas negras sentem aquele frio. Uou. E é um frio que não é de fora, é um frio de dentro. Então a gente acompanha um personagem que ele é acometido por esse frio. De repente, ninguém sabe como lidar com ele. Ninguém sabe o que levar, para onde leva uma pessoa que está com esse frio. Eu sou péssimo de nome, mas eu acho que li esse livro, sim. Nossa, Essa história. e assim, essa metáfora para mim, e para mim essa metáfora foi tão importante num certo momento da minha vida, entender que eu sentia um frio, ter essa metáfora, ter esse livro escrito, entender que o que eu passava era um frio... um frio que vem de terceiros e não de mim, e que esse frio poderia me congelar por dentro, que eu tinha que lutar contra ele. Foi tão importante. É maravilhosa, né? É maravilhosa. Então, assim, eu acho que quando você faz essa pergunta, a primeira que vem, o primeiro livro que vem é esse, sem dúvida. Não, eu te falei que eu li, mas eu não li. Então não está nos meus lidos aqui. Certamente não li, mas está na minha lista, porque eu já adorei essa provocação e essa metáfora aí. Sim. Vini, e aí, falando aqui mais um pouquinho, puxando um pouquinho para o seu trabalho mais focado aí no audiovisual, né? Queria primeiro entender qual ali para você a diferença de criar, que você falou, roteiro e prosa, né? Que você ali passou pelos dois. E segundo, que livro você gostaria de trabalhar numa adaptação? Que pergunta boa. Eu acho que assim, é completamente diferente, porque a literatura, o texto, ele é um texto que vai... Vamos falar em termos industriais, ele vai para o consumidor final. Perfeito. Então, ele vai para a pessoa que vai ler e ele é consumido pela pessoa que lê naquela versão que a autoria deixou. O roteiro é um documento técnico. Ele não chega ao consumidor final, mas ele tem que servir da mesma forma, com a mesma leitura. Então, assim, ele é um texto fechado, diferente da literatura. Ele é um texto fechado, ele tem que ser lido da mesma forma por todos os departamentos de uma produção. Então, ele tem que ser lido da mesma forma para o departamento de arte, pela direção de fotografia, pelo figurino e por aí vai. Então, são técnicas muito diferentes, né, de construção. Por mais que a gente possa encontrar semelhanças, claro, de construção de imagem e coisas do tipo. Diálogo, mas
é muito diferente. Mas eu gosto muito de trazer, eu acho que todo conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar, né? Então eu gosto muito de trazer também essa capacidade de criação de imagens isso que o roteiro você me aprendeu deu. lá que você, né, que você mais traz pra prosa. Eu acho que o que eu mais trago para prosa é isso, a capacidade de criar imagens. Assim, então eu fico muito feliz quando uma pessoa chega para mim e fala assim: nossa, quando eu li tal conto, quando eu li O Mal do Senhor, eu ouvi o barulhinho da joia daquela senhora batendo na mesa. Eu falo, ai, que me dá muita alegria, porque eu falo, funcionou. Funciona Perfeito, aquela habilidade que eu trouxe para cá. Perfeito. Agora, que livro que eu gostaria de trabalhar numa adaptação? Gente, que pergunta boa, hein? Pois é. Eu acho que vou falar aqui. Gente, que pergunta boa, Custódio. Queria muito trabalhar nos recentes que eu li no Mata Doce, da Luciana Aparecida. Queria muito ver esse cenário. Assim. A gente sabe que esse cenário tem uma ambientação. Ali, da adoção. Da adoção. Queria muito ver aquele vestido de noiva. Sujo de sangue, mas ao mesmo tempo fazendo paralelo com um jardim de rosas brancas. A morte do. Queria muito ver aquela. Acho que tem uma morte do marido. Estamos dando spoiler aqui. Não vamos dar spoiler. Mas tem, né, a questão dos bois, da matança dos bois. Por uma mulher, isso. Por uma mulher que ela volta ensanguentada. Exato. Eu queria muito ver a Chula, a cachorrinha, passando todos os tempos sem nenhuma alteração. Acho que Mata Doce. Perfeito, maravilhoso. Bom, o que não pode faltar num bom livro para você? O que não pode faltar num bom livro? Custódio, eu acho que a motivação por trás do livro tem que ser genuína. Perfeito. Tem que ser genuína. Porque a gente vê muita coisa pasteurizada hoje, né? E com rede social, com a quantidade de possibilidades de divulgação que tem hoje em dia, a gente vê muita replicação de coisas que vai pasteurizando. E a gente vê, por exemplo, isso afetando o sentido de palavras, por exemplo. Tem palavras que perdem completamente o sentido pela repetição infinita dela em contextos frágeis. Então, palavras, expressões. Então, por exemplo, a gente pode ver o que aconteceu vamos dar um exemplo, com lugar de fala. O lugar de fala foi totalmente pasteurizado e perdeu o seu sentido original, ganhou um sentido que... E ele perdeu não à toa, não estou dizendo que foi à toa, não. Acho que é proposital o enfraquecimento da expressão, até ela quase virar uma certa forma de criticar determinado comportamento. Exato. Ou de justificar determinado comportamento. Então, essa... porque eu tenho meu lugar de fala. Ou eu não tenho, né? Então, quantas vezes você vê uma pessoa falando assim... aí lá vem, espera. Eu vou me isentar porque eu não tenho um lugar de fala. Pronto. Assim, então, assim... Melhor ficar calada, né? Melhor ficar calado. Se isenta. Né? Já se isenta e fica calado. De uma vez. Então, eu acho que o que não pode faltar na literatura é isso. É uma é ser genuíno. Perfeito. O motivo pelo qual você está escrevendo aquela história. Perfeito. Você falou aí de rotina de escrita, né? Que você tem ali bem regular. Você tem uma rotina de leitura? O que você anda lendo aí nos últimos tempos? Olha, eu gostaria de ser quer produzir, quer ser ator, redator, produtor, a escrever livros. Tipo, que horas que a pessoa lê? Ator, não, pelo amor de Deus. Exato, já falamos sobre isso. Você tem um passado de ator? Não, Bafa. Eu gostaria de ser de ter a mesma rotina que eu tenho de escrita com a leitura. E às vezes eu não consigo ter. Mas atualmente o que eu estou lendo é o Proclamei nas Montanhas,
do Proclame Do nas J- Montanhas, do James James Baldwin. Baldwin, Que é maravilhoso. que é um escritor que eu sou completamente fascinado. Assim. Fascinadíssimo. Já li muita coisa dele, Não, tá sei que vou ler estranho. de novo. Tá estranho. Gosto muito dos livros de não ficção dele. Da Próxima Vez o Fogo. Gosto muito do Notas de um Filho Nativo. Assim, tem uma voz que eu admiro muito. Assim, ele é é muito maravilhoso. vigoroso. Perfeito. Ele tem provocações muito, sem ser agressivo, muito afiadas, sabe? Admiro muito o James Perfeito. Baldwin. Tô lendo esse livro, a primeira ficção dele, o primeiro romance dele. Exato. Tô adorando. E ao mesmo tempo eu tô lendo... Na verdade, ao mesmo tempo eu tô lendo Ai, como é que chama? Sempre leio. De quem Solenoide. Ai, é maravilhoso. Do Mitya Castaresco. Isso, não o sei nem romeno. pronunciar, o romeno. Mas eu tô lendo ele desde janeiro. Mitya Castaresco. Porque eu já li uns 10 livros enquanto eu tô lendo ele. É porque ele é tamanho. grande, ele é enorme, mas ele é maravilhoso. É maravilhoso, mas assim... Num nível, assim, absurdo. Mas ele é um calhamaço. É um calhamaço página, sei lá. e críticos falam que é uma anti-literatura, né? Porque nada acontece. Só que é um nada maravilhoso, né? Um nada que vai acontecendo de um jeito maravilhoso. Nada filosófico, Isso. que você lê o parágrafo, você quer reler o parágrafo, Exato. justamente por entender ou por não entender, por não querer entender. É exatamente essa provocação que é maravilhosa, Exatamente, eu tô achando maravilhoso, mas eu já li uns 10 enquanto eu leio ele. Assim, eu dou um intervalo justamente para poder dar uma respirada, dar uma entendida e vou lendo outros. Tem então, Nostalgia dele também, que é maravilhoso. Eu não conhecia ele. Não conhecia. Eu gosto de calhamaço. Então, quando eu também não conhecia. Aí eu conheci pelo Nostalgia. Aí, quando eu tava lendo Nostalgia, que eu fiz um post, aí muita gente me falou, não, a Madaloso veio aqui e falou... Você precisa ler Solenoide, acho que ela tinha lido no espanhol. Você precisa ler Solenoide, porque vai lançar no Brasil e não sei o quê. Aí eu já fiquei com isso. Aí, enquanto eu estava lendo Nostalgia, algumas pessoas me falaram, olha, agora eu esqueci o nome da editora. Não vai, a editora vai lançar Solenoide. E é maravilhoso, fica atento, não sei o que. Eu já fiquei louco esperando esse livro. E na hora que lançou no Brasil, eu li. E é assombroso. É assombroso, é bem bonito. É uma coisa. Ele escreve muito, né? Escreve demais. Muito bem, cara. Tem umas construções assim, de parágrafos que eu sempre anoto, eu fico anotando. Assim. Eu encontrei com ele. Eu fui para Espanha, por acaso ele tava lá nesse período, né? Aí também comprei li mais 3 livros dele já em espanhol. Caramba. Tem um que chama Teodoros, que é o último que ele lançou, também calhamaço. E aí teve outros 2, que agora eu não vou lembrar o nome, que eu li em espanhol. E assim, é um absurdo. Tomara que tragam esses livros logo pro Brasil, esses outros dele. Ele tá sempre muito cotado nas grandes premiações. Ele é super cotado, inclusive para Nobel e tal. Mas não é só por isso, né? Acho que isso é uma consequência. Sim, realmente claro. Porque realmente escreve muito, muito, muito. Então, É que os prêmios eles têm uma interferência muito grande no mercado. Né? Então, um nome desse, eu acho que certamente vão trazer. Exato. Falando nisso, já que você foi finalista de Jabuti, né? Também entre os 5 finalistas de Jabuti. O que representou para você? O que esse prêmio mudou aí na percepção, na sua carreira, ou na própria história do livro e tudo? O prêmio ele faz muita diferença. E eu nem ganhei. Veja, eu fui finalista. Exato. Ele faz muita diferença, assim. O Velhos Demais para Morrer, na verdade, a história dele começa com um prêmio, né? Verdade. Ele ganha um prêmio para ele ser publicado. Então, só por aí já mostra o quanto uma premiação faz diferença na carreira. Faz diferença de alcance, faz diferença para você chegar, para estar lá na prateleira, faz diferença para ser anunciado, faz diferença para ser chamado para evento. Então, ele faz muita diferença. Sem entrar em juízo de valor, eu acho que também você pode encarar o prêmio como algo que se busca.
ou algo que é uma consequência. Perfeito. São escolhas de carreira e escolhas totalmente válidas. O que eu posso dizer é que, para mim, ele fez diferença nesse lugar. Ele está na capa do A Pele em Flor. Né? É uma chancela, né? É uma chancela. É uma chancela importante também. E quando tem tanta gente publicando, é como se ele fosse um marca-texto ali. Exato. Aqui tem algo diferente. Exato. A gente pode problematizar isso de inúmeras formas. Quem chega nos prêmios, quem julga os prêmios e por aí quem vai. Não está nos prêmios, quem que não também tá nos prêmios. Não quer dizer que não seja tão bom quanto. É a única chancela que vale. Exato. Então acho que é sempre muito delicado e tem muitos lados para se falar de premiações, mas faz diferença numa carreira. Perfeito. Aproveitando esse tema, tipo, lá vem, né? Do que você leu aí nos últimos 12 meses, se você tivesse que premiar, que livro que você premiaria? Nossa, eu tenho 2. Pode ser 2? Pode dividir o prêmio? Vamos dividir esse prêmio? 50-50? Eu acho justo. Mas é pelo mesmo motivo. Tá. Garota, Mulher, Outras. Bernardino Evaristo, maravilhoso. E Canção de Ninar, Menino Grande. Também uma outra Evaristo. Eu acho essas Evaristo, elas já se encontraram aqui no Brasil, né? Sim, mas eu falo, gente, elas são... Como é que pode ser tão maravilhosas desse jeito? E Custódio, eu premiaria esses 2 porque eu acho que são 2 livros que daqui a um tempo vão se falar deles no tom, nossa, mas alguém já falava disso antes. Totalmente. Então, acho que são 2 livros que eles foram buscar coisas lá na frente. Exato. E trouxeram. E acho até que muita gente, pelo que eu li, muito comentário e tal, eu acho até ele a compreensão dele em sua totalidade, deles em sua totalidade é difícil. Porque eles estão realmente muito à frente. Então, eu mesmo acho que vou ler eles de novo, porque eu acho que tem questões à frente. Então, o que a Conceição faz ao tratar a figura do homem negro de um jeito completamente diferente do que fazem hoje em dia, quase como ela não... O que eu quero dizer? Vamos lá. Ela olha para fora do homem negro é isso, o homem negro é aquilo. Ela fala do que compõe o homem negro, o que compôs o homem negro ao longo da história do Brasil, para ele ter uma figura que talvez possa ser unificada hoje em dia. Exato. Talvez possa ser isso que eu acho muito rico. E a Bernardine, quando ela traz todas as questões de identidade... Maravilhoso. Cruzadas, as histórias vão se entrelaçando. Sem nem falar da forma, obviamente, né? Mas assim, cruzadas de um jeito que você fala assim, não, nada disso faz a pessoa ser boa ou faz a pessoa ser ruim. Exato. E ela entrega isso pra gente de um jeito tão bonito e de um jeito que a gente... É isso, assim, que a gente não tá discutindo aqui. Exato. Da mesma forma como a Conceição entrega também. A gente não tá discutindo isso aqui ainda. Exato. Perfeito. Ótimas referências, Vini. Eu amo demais os dois livros e as 2 autoras também. Não, o Garota, Mulher, Outras é tipo... tá nos meus top 5, assim, fácil. Quando eu li, eu não queria parar de ler. Não, eu queria ficar... Termina o livro, você quer ficar abraçado com o livro. É uma loucura. E tem aquela coisa de querer que todo mundo leia. Eu quero que todo mundo leia isso, pelo amor de Deus. Gente, leiam. Eu fico meio chato quando eu descubro livros assim, que eu fico meio, sabe? Gente, você precisa ler isso, você precisa ler isso. Eu também. Aí você vai pegando um outro que você gosta mais, aí aquele entra. Eu lembro quando eu li Humanos Exemplares da Juliana Leite, eu fiquei muito impactado com o livro da Juliana. Eu gostei muito, muito, muito. E eu lembro que, sei lá, quando eu li ali suas 50 páginas, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, era tipo domingo de manhã, eu falei, eu acordei todas as pessoas que eu conhecia na vida, e talvez as que eu nem conheço ainda, eu acordei hoje chamando a atenção pro seu livro.
falando para as Já pessoas ouviu a leiam seu palavra livro. dele? Tipo, já com trecho, já, tipo, vocês precisam ler isso e tal. Então, eu também sou essa pessoa também. Eu me Super te empolgo, falo, você tem que comprar, já comprou, tem que ler, já tá lendo. Também sou essa pessoa. Mas enfim, é que a gente se empolga, né? Sim. Chama literatura, a gente se empolga mesmo com essas histórias maravilhosas, textos e tudo. Vini, você participou da Bienal do Livro esse ano. Como é que foi a experiência para você? E se você tivesse que mudar alguma coisa numa Bienal, o que você mudaria? Eu participei esse ano. Como leitor, fui muitas outras vezes. Participei também aqui da de São Paulo, ano passado também. Legal. Já como escritor. A Bienal é incrível. Nós não somos um país leitor, né? Um país de leitores. Ainda mais essas últimas pesquisas que saíram. Exato. Que ao invés de crescer, tá regredindo. Tá regredindo. É absurdo. Então, acho a Bienal incrível nesse lugar. Como ela transforma o livro num produto 600 mil pessoas legal. Foram na Bienal. Exato. Num Muita produto gente legal. jovem, não é? Muita gente jovem lendo. Que é legal o quê? Então, eu admiro muito a capacidade da Bienal fazer isso num país que não tem tantos leitores. Perfeito. Maravilhoso ponto. Eu acho que se fosse para mudar algo, gente, que difícil. Se fosse para mudar algo, eu acho que seria ter ainda mais lugares de diálogo sobre a literatura. Você falou, são muitos leitores jovens. E a gente sabe que tem muitos leitores jovens e tem toda a indústria do livro, vamos dizer assim, ela tem muitos gêneros para esses leitores jovens. Mas também eu acho que poderia ter mais lugares para que esses leitores continuassem dentro da Bienal, evoluindo as suas discussões. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muita gente que deixa de ir para a Bienal em algum momento da vida. Não sei se você já percebeu isso. Total. Total. Então, eu às vezes eu penso, será que a Bienal está ficando com leitores jovens? E ela está perdendo as pessoas que vão envelhecendo? Não sei se isso é verdade. É uma percepção porque eu conheço pessoas Eu acho e que amigos tem uma verdade aí. que deixam de ir. Sim. Então, eu não gostaria que essas pessoas deixassem de ir num ambiente que é tão legal para quem lê. Sim. Então, talvez ter mais espaços de debate, sabe? E às vezes acho que até espaço físico. Tem espaço físico mesmo. Porque também ela fica muito cheia. Então, assim, eu não sei o quanto as pessoas um pouco mais velhas também estão dispostas a sair de casa, pegar suas filas. Sim. Tem fila para tudo. O que é bom também, porque é melhor do que um espaço vazio, nas moscas, eu quero dizer. Então, a parte boa tem muita gente. E eu super concordo, eu tenho essa percepção também, assim, tipo, vai muita gente mais jovem, gente de escola, que tem aquele espírito ali de ficar 12 horas circulando, comendo um cachorro-quente, uma pipoca e vamos. Mas eu acho que sim, se tivesse mais estrutura, se fosse maior e tudo, eu acho que... E aí pensando também mais nessa comodidade, né? Os banheiros, tem 3 banheiros, às vezes 10 minutos para chegar num banheiro. Então, assim, toda essa logística para as pessoas mais velhas, eu acho que isso acaba contando, sim. Pode ser, mas, cara, por outro lado... E eu acho que ter mais a discussão, né? Não ficar uma coisa só de... E por outro lado, livro. ao mesmo tempo, cara, é uma estrutura tão impressionante. Tão impressionante. Zero sobre tão isso. Impressionante. Zero sobre isso. Nossa, né? e assim, eu agradeci demais e agradeço sempre absurdo. toda a estrutura que eles dão para nós, autores, assim, quando a gente vai falar, né, em algum palco deles. É assim, impressionante. Impressionante. Mas é isso, talvez a gente fala aqui de muito longe é fácil falar. Talvez tivesse um pouquinho mais de espaços de discussão, pudesse ser legal. Levar mais gente. Pudesse levar mais gente. Mais um bom ponto aí. A gente tem um quadro aqui que chama 3Ds. Ai, meu Deus. Lá vem parte 2. Vai ter mais partes. 3 livros. Um para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Que você não se conectou. Tá. Um livro para enaltecer. Não Pararei de Gritar, Carlos de Assunção.
Ah, isso não li ainda. É Boa um livro dica. de poemas. Não sei exatamente a década que ele foi lançado, mas tem uma edição nova, Não Pararei de Gritar. Legal. É, Pra emprestar. para emprestar, Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira. Maravilhoso. E esse, assim, não é nem que eu tô dizendo aqui, eu empresto ele Real. real, E aí ele é assim. muito bom mesmo. Real, assim. É muito bom. E eu faço muita questão de falar dele para os meus amigos homens, porque ele é. Porque ele expõe ali coisas que a gente aprendeu. A gente aprendeu a fazer. Né? Então, faço questão muito de emprestar, indicar ele para amigos homens, principalmente. Impressa e fala, leia, Cara, depois me leia. conta. Faz chamada oral. E você sabe que quando eu li, atrás do livro ela coloca uma escalada de violência contra mulheres, né? E eu me peguei lendo para ver, cara, até que ponto aqui eu já fiz, sabe? Então acho que é um livro que ele mexe muito com a masculinidade. Assim. Exato. E que eu não me conectei. Qual que é o último E? O eu esquecer. Ah, o Um livro esquecer. que você não se conectou. Nossa, eu gosto muito de filme, grandes produções hollywoodianas. Amo. E eu gosto muito de Parque dos Dinossauros. O primeiro, original. Muito, acho incrível. E aí eu falei, eu vou ler o livro. Porque eu descobri que tinha um livro. Você já leu? Não. Custódio. Tipo, nem vá. Olha. É complicado. Olha isso. E eu descobri que, na verdade, nem é que o livro é baseado no... O filme é baseado no livro. O Spielberg teve, eu acho que a primeira ideia, trabalhava com o roteirista, eles se desentenderam sobre o que deveria estar no filme ou não. A roteirista falou, então eu vou escrever o livro como eu acho que deveria. E aí eu acho que a resposta... Teve essa ideia. Essa acho que a resposta já tá dada, né? De qual a história mais bem contada. Entendi. Eu acho que esse, sim, e é uma edição super bonita que tem aqui no Brasil, mas acho puxado. Perfeito. Dado, feito o ponto aí. Não li ainda, eu tenho bastante coisa para ler. Então vai ficar esperando mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do... Posso falar outro? Pode, por favor. Porque esse eu vi no seu olhar que você ficou meio decepcionado. Eu vou falar um mais que eu vou me comprometer mais. Adoro. Cara, eu li... Adoro. Tem uma coletânea de... Eu li, não vou lembrar agora a editora. Coletânea de contos latino-americanos. A gente lê alguns contos latino-americanos de escritores consolidados, renomados. Cara, são muito violentos. Machistas, racistas, xenofóbicos, assim. Então, acho que tem muitos nomes da nossa literatura aqui, da nossa região, que envelheceram muito mal. Envelheceram mal, não, nem gosto dessa expressão. Na verdade, eles nem deveriam ter sido escritos, né? A gente fica com esse discurso, às vezes, de... ele era um homem do seu tempo. Não. Né? No seu tempo, muita coisa já era discutida e ele escreveu mesmo assim. Então, acho que também vale... Que, aliás, tem alguns escrevendo até hoje, né? Exato. Então, acho que vale também como... E qual eu o nome esqueceria. Então, eu chamava assim... Coletânea de contos latino-americanos, não vou conseguir te dizer exatamente, mas tem todos os autores mais renomados da nossa região. E são contos assustadores, assim, de se ler. Acho que já eram antigamente, mas hoje continuam, assim, ainda mais. Tá bom. Já trouxe duas referências aí, excelente. Vini, queria falar um pouquinho mais aqui do... A gente está indo para os finalmente aqui, tá? Bora. A Pele em Flor. Conta pra gente um pouquinho dele, como nasce, de onde nasce essa história, que história é essa que você conta aqui, essa, né, através de contos, mas nessa lógica das histórias, que história que você traz aqui. Conta um pouquinho dele. O A Pele em Flor, ele traz histórias de personagens que estão em momento de conscientização, eles estão num momento de ganho de consciência racial. Perfeito. E não é um momento de percepção de eu sou negro, não é isso. É um momento de entender o que é ser negro
nessa sociedade em que vivemos. E numa sociedade aqui, eu não estou falando só de presente, o que é ser negro no contexto histórico, social do Brasil. Então, todos os contos conversam com isso. Tanto que muita gente que lê fala, de um jeito estranho, parece um romance. Porque todas as histórias estão entrelaçadas. Perfeito. Então ele traz contos como O Mal do Senhor, que tem um personagem chamado Vinícius, que é um escritor negro. Que é roteirista. Que é roteirista também, de formação, que também é de Alfenas, Minas Gerais. Que ele um dia se depara diante de uma cena em que uma mulher mais velha, branca, ela humilha uma atendente negra num café de uma livraria, que também se chama Livraria da Travessa, que também fica em Ipanema, no Rio de Janeiro. Olha, quantas histórias. E ele, diante daquela cena, ele descobre que tem um termo, um possível termo chamado Mal do Senhor, que justifica aquela humilhação, né? Que é uma pessoa branca que não consegue lidar com uma pessoa negra no exercício total de sua liberdade. Com isso eu quero dizer assim, inclusive o erro de uma pessoa negra. Então, ela surta, a pessoa branca surta diante disso. E esse protagonista ele começa a investigar o que tem de real nesse termo Mal do Senhor. É uma doença real? É possível saber se tem um lastro real? Então, esse conto vai escavando a história do Brasil atrás de uma prova, ou não, de que o mal do Senhor é uma doença real. Então, esse é o conto que abre. E a gente vai passando por outros contos até chegar no último conto, que é o Faorrude, que é uma releitura do Aleph, do Borges, que é um desses autores, que é o que eu comentei antes. E não à toa, escolhido por isso também. Eu acho que tem uma outra provocação aí. Perfeito. De reescrever o Borges. E eu reescrevi parágrafo a parágrafo o Aleph. Então, no meu Instagram, eu até coloquei... Você fez a comparação? Eu fiz a comparação, legal. Colocando ali. Só que nessa reescrita, ao invés do Aleph ser um ponto em que é possível enxergar o mundo de todos os ângulos, de toda a sua história, né, num único ponto no mundo, né, que é o Aleph. No Faorrude, esse ponto existe, mas nesse ponto é possível enxergar, ou não, né? Essa é a graça do conto. Toda a vivência negra no mundo. Então, é um paralelo, é uma reescrita do Aleph, trazendo o Aleph para um contexto de uma vivência negra. Então, o livro todo conversa com isso. Perfeito. Momentos de percepção, de percepção do que é ser negro, de conscientização do que é ser negro no contexto do Brasil. Perfeito. Não, muito legal. E é legal ouvir você contando, assim, porque é exatamente a sensação que a gente tem também quando está lendo. Além da beleza do texto e tudo. Então, muito legal. Vini, se o A Pele tivesse um cheiro que seria? Café. Cheiro de café. Maravilhoso. Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Vai lá. Eu amo esse título, inclusive. Qual? O Subúrbio da Solidão. Um título de livro, inclusive, também. Maravilhoso. Eu sou louco por títulos. Eu fico... Às vezes eu tô lendo um texto normal, assim, aí eu vejo algum trecho, aí eu falo, nossa... Isso poderia ser um título. Isso poderia ser um título. Os livros do James Baldwin são assim. Aí eu escrevo em algum lugar. Ou às vezes eu marco só essa parte. Tipo, cara, isso aqui seria um título maravilhoso. Da próxima vez, o fogo é um trecho. Ele fazia isso, ele retirava trechos e transformava em título. Maravilhoso. O conto se chama Subúrbio da Solidão. A despeito do afago com que mamãe me acorda, desperto todos os dias como se ressuscitasse. Um resto de grito rasga a boca e suga um bolo de ar em tamanho desespero que minha cabeça é arremessada para trás. O coração dispara, o breu não o alivia. Estou vivo, estou vivo.
Mamãe não se recorda de quando isso começou, mas me serena sempre do mesmo jeito. Faz do seu peito ninho e acaricia minhas costas 3 vezes antes de sussurrar que está na hora de irmos. São 4 da manhã. Às 5, desde que me conheço por gente, minha comunidade se reúne. Dizem que nesse horário, quando a noite finalmente abdica do breu, é que nossa pele negra fica mais reluzente. Somos da cor do céu, temos a matiz da terra. Enquanto esperamos, há quem pegue um instrumento e há sempre quem acompanhe cantando. Então a fogueira convida as sombras a dançar. Em torno do fogo, nos acolhemos. Eu amei isso. É lindo, é tudo lindo, mas essa parte é tão visual, assim, essa coisa da fogueira convida as sombras a dançar, porque ela tem essa coisa, né? Tem movimento. Ela tem ela dá movimento às sombras, né? É genial, parabéns, tá? Muito obrigado. Maravilhoso. Achei muito legal você trazer o subúrbio, porque o que eu quis fazer no A Pele em Flor foi tratar a mesma questão em gêneros diferentes. Perfeito. E talvez responda a sua primeira pergunta sobre por que um livro de contos. Então, o primeiro conto, O Mal do Senhor, ele brinca, ele força o limite entre realidade e ficção ao máximo. Tem um propósito para isso, né? Tem um porquê de eu fazer isso. O Subúrbio da Solidão, que é o segundo conto, ele já é fantástico, né? Ele já é um lugar que eu falo que é mágico, trágico. Exato. Quando vai para engenharia, ele é totalmente pautado na realidade. E aí você sai de um conto de realidade, de presente, e cai no Ossos no Quintal, que é um realismo mágico, né? Que é outro título maravilhoso. Ossos no Quintal. E ele é um realismo mágico sobre um baú misterioso que toda vez que ele é enterrado, ele reaparece em algum lugar daquela casa. Exato. Então, eu achei legal você pegar esse, porque ele é um exemplo muito diferente dentro dos outros do livro, né? Sim, maravilhoso. Eu acho que essa composição que dá a graça do todo, né? Também. Aí, como a gente falou, você me diz. Então está dito. Vini, pra gente encerrar aqui, a gente vai fazer um game. É um ping-pong. Tá. Esse ou aquele, tá? Tá de bom. livros que você vai ter que escolher aí. Vou pegar minha Meu canetinha Deus, aqui que eu vou difícil. anotando. Tô sofrendo já. Já te digo que vai ser difícil. Tô suando. E não tem como pular. Tá aparecendo na câmera que eu tô suando já? Acho que não. Acho que essa parte tá tranquila. O Mundo se Despedaça, Ah, meu Deus. do Chinua Achebe, ou O Mapeador de Ausências, do Mia Couto? Foi pra isso que você pediu? Foi pra me sacanear que você pediu? Exatamente. Eu não teria passado. Eu teria passado uns que eu não gostava. Que ia ser muito mais fácil. Bom ponto. Pior que vai ficar a dica pros próximos. Gente, não passa. Não passa. Quando o Custódio te perguntar livros que você gosta, não passa. Faça os que não gostam. O Chinua Achebe, eu acho. Gosto Tá. muito do Mia Couto, mas o Mundo se Despedaça. Eu descobri ele num momento. Ele foi muito fundamental para minha vida. Essa leitura foi muito fundamental para minha vida, para minha percepção de mundo, para minha presença no mundo. Perfeito. E eu tô falando aqui como leitor, você tá vendo? Não tô falando do livro tecnicamente, como leitor. Ele foi muito importante para mim, assim. Perfeito. Então, E fico você leu com quantos ele. anos, você lembra? Mais ou menos? Nossa, eu li assim que saiu. Então, acho que foi 2009, 2010, foi por aí que saiu. Não sei tenho certeza, também, mas faz um bom tempo. Assim, ele foi muito importante para mim. Não, até depois que você me passou, que isso também serve para minhas referências, eu acho que da lista que você passou, acho que era um dos poucos que eu não tinha lido, deixei anotadinho ali. Aí você me falando isso, eu fico mais vontade de ler ainda. Nossa, é muito bonito, assim. E o Chinua Achebe, ele dá o tom, assim, né, para muita coisa que vem depois. Eu digo assim como leitor, então eu comecei a ler literatura africana com Chinua Achebe.
E depois eu virei um leitor voraz de literatura africana. Porque tem assim. muita coisa boa, né? Muita coisa boa, mas eu fui por país. Então, do Chinua Achebe, falei, o que mais que tem na Nigéria, sabe? E fui lendo. Então, foi assim que eu descobri a Chimamanda e tal. Aí vem... Eu aí li vai o pra Moçambique, aí Raul tem Minha Swinca. Couto, aí tem Pois Paulina é. Chiziane, que é Pois é. maravilhosa. Foi assim que foi a minha descoberta do continente, assim, sabe? Então, ele é muito marcante pra mim. Perfeito. Maravilhoso. Bom, O Mundo se Despedaça ou Filho Nativo, do Richard Wright? Ai, gente. Gente, que complicado isso. O Mundo se Despedaça. O Mundo se Despedaça. O Mundo se Despedaça ou Americana da Chimamanda? Cara, a sorte que você trouxe o Americaná. Se fosse... Se fosse o Hibisco Roxo... Ai, eu amo Hibisco Roxo. Eu acho que eu sofreria mais. Tá. O Mundo se Despedaça. Perfeito. O Mundo se Despedaça ou Água de Barela? Aí acabou. Água de Barrela, da Eliana Alves Barrela. Cruz. Eliana Alves Cruz, Água de Barrela. Água de Barrela. Água de Barrela ou Terra Estranha? Cara, posso falar só uma Aham. coisa? A gente gosta muito de conversar, eu fico parando. Era pra ser um ping-pong, eu fico parando. Na verdade, é um ping-pong que virou um programa. É que o Água de Capítulo Barrela... 2 do episódio 2. É que o Água de Barrela, a Eliana faz algo que não é possível ser feito no Brasil. Ela resgata uma trajetória de um jeito muito difícil, é muito raro ser feito no Brasil. E, inclusive, o jeito que ela descobre essa trajetória, que ela coloca no livro, no último capítulo do livro, é fantástico. É encantado de novo, né? Uhum. Então, não tem como não ir com ele. Perfeito. Anotadíssimo. Água ou Terra Estranha? É a Água de Barrela. Água ou O Velho Mar? O Velho Mar é um dos livros que eu gosto de ler de tempos em tempos. E eu acho que a cada leitura ele traz uma percepção nova para o momento de vida. Mas Água de Barrela, pela identificação, pelo desejo, pelo sonho. Perfeito. Água ou Um Defeito de Cor? Complicadíssimo, hein? Eu te avisei. Pula. Tem pula? Não tem pula. Ai, que saco. Não tem um botão aqui? Nada é um botão nessa mesa? Não tem botão, não tem nada. Cara, é muito difícil isso pra mim. Muito. Eu tô sofrendo, Custódio. É muito A difícil. ideia é essa. O Luiz Gama, ele é um marco pra mim, na minha vida, assim. Ele me trouxe pro Brasil uma referência de luta. Sem dúvida. No Brasil, a gente é tão soterrado que a gente acaba buscando referências de luta fora. Minhas referências eram todas de fora. Porque no Brasil se apagam autores e autoras negras. No Brasil se esconde quando eles conseguem publicar, se dificulta a publicação. Então eu trazia... Para mim era tudo fora. Até eu descobri o Luiz Gama. Então, quando eu leio Um Defeito de Cor, que é a história da Luísa Marim, me pega num lugar muito forte. Mas como a Ana Maria Gonçalves acabou de ser eleita para a academia, eu vou ficar com a Eliana. Perfeito. Mas é uma decisão difícil. É muito difícil. Agora se prepara. Ai, meu Deus. Água ou Garota Mulher Outras? Por que eu vim, gente? Ai, gente. Água de Barrela. Perfeito. Água de Barrela. Tá segurando bem. E para fechar, Água de Barrela ou O Sol é para Todos, da Rapeli? Água de Barrela. Perfeito. Água de Barrela, fechamos aqui. Fechamos o quadro, o episódio, seu sofrimento. Meu Fechamos Deus, tudo. meu Deus. Fechamos tudo. Vini, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Obrigado Divertidíssimo. a você. Divertidíssimo. Gostei demais. Amei também. Passou voando aqui. A gente, obviamente, já deve ter estourado o tempo. Mas foi muito gostoso. Que por mim, eu ficaria aqui a tarde toda. Dá-lhe café, bota a garrafa de café
aí pra gente beber e bater papo aqui, falar de literatura, que é o que a gente mais ama fazer. Obrigado. Boa sorte aí também no trabalho novo que tá vindo aí. Já ficou o convite pra você vir contar dele pra quando gente você quiser. aqui. Tá? Adorei o papo. Quando você quiser. Obrigado. Vida longa ao Histórias Diversas. Obrigado. Vida longa ao seu trabalho. Obrigado. É um trabalho muito importante. É um trabalho que é feito de um jeito gostoso, né? A gente vê que é gostoso quando a gente vê os cortes lá no Instagram. Então, obrigado pelo convite. Imagina, adorei. Desculpa a falação, adorei a conversa. Em mineiro fala assim, a gente vai conversando, amo. Eu adoro. A pessoa também que não gosta de conversar desse lado aqui, aí vai, né? Você viu quase que a gente não começou a gravar, né? Se deixasse, né? Se tivesse outros compromissos, a gente tava offline aqui ainda. Mas super obrigado, tá? Papo delicioso obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, amei. Vivi. Obrigado, Michele. Valeu. E amei seu trabalho. Assim, só para não passar também, amei os 2 livros. Que venham muitos, que frutos, que tudo, tá? Que venham. Valeu. Prosperidade aí também pro seu trabalho, maravilhoso. Obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido aqui o episódio, tanto quanto a gente curtiu, né, Vini? Já a gente tem episódios novos aí para vocês. Não deixe de comentar aqui também o que vocês acharam, quem vocês gostariam de ver aqui também com a gente, conversando com a gente, que obviamente que a gente vai tentar contato com essas pessoas. Não deixe de assinar o canal aí para toda vez que tiver episódio como esse, ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. E já a gente se vê aí num próximo episódio, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijo.